Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, TST discute prescrição aplicada em ações de dano moral por acidente de trabalho ocorrido antes da vigência do novo Código Civil e da Emenda Constitucional 45. Congresso Nacional promulga a PEC do trabalho escravo. Com a medida, os proprietários de terras que se aproveitam desse tipo de mão de obra vão ter os bens expropriados. Ministro Lélio Bentes Correia fala em entrevista sobre a mobilização da Justiça do Trabalho pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Tudo isso e muito mais. O TV TST está no ar. O Tribunal Superior do Trabalho definiu o prazo prescricional aplicado em ações de dano moral por acidente de trabalho, ocorrido antes da vigência do novo Código Civil e da Emenda Constitucional 45. A discussão se deu a partir de um recurso apresentado à SDI1 por uma bancária aposentada. O debate sobre a prescrição do Código Civil aplicada nas ações por dano moral por acidente de trabalho começou quando os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais analisaram o recurso de uma bancária aposentada por invalidez em 2001. Além de pedir indenização por dano moral e imaterial devido à síndrome do túnel do carpo, lesão semelhante a uma tendinite, ela questionava a decisão da 7ª turma, que julgou prescrito o pedido e extinguiu o processo. O processo contra o Banco do Brasil foi entregue à Justiça no dia 17 de janeiro de 2006. Só que 3 anos antes, exatamente no dia 11 de janeiro de 2003, entrou em vigor o novo Código Civil, que reduziu o prazo prescricional do antigo Código Civil de 1916 de 20 anos para 3 anos. Por causa disso, a 7ª turma entendeu que o prazo para a aposentada pedir indenização na Justiça prescreveu, já que ela deveria ter feito o pedido até o dia 11 de janeiro de 2006. Aqui no plenário do TST, o debate entre os ministros da SDI foi para saber qual prazo aplicar, devido à existência de 3 regras diferentes. Entenda melhor. Com o novo Código Civil, veio a primeira regra de transição para evitar prejuízos decorrentes da nova legislação. O artigo 2028 ressalta que seguirão a lei anterior os prazos que, na data que entraram em vigor, já houver transcorrido mais da metade dos 20 anos estabelecidos no antigo Código Civil. Agora, se a partir da vigência do novo Código Civil, o prazo prescricional das ações de reparação de danos não houver atingido a metade do tempo previsto no antigo Código, valem os termos da nova lei, ou seja, os 3 anos para a prescrição. Além de tudo isso, em 2004, a Emenda Constitucional 45 atribuiu à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar os casos de dano moral sobre as relações de trabalho, o que atrairia a prescrição trabalhista, que é de 5 anos. Para o relator, ministro Aloísio Correia da Veiga, se o pedido ocorreu antes da promulgação da Emenda Constitucional 45, a prescrição aplicável é a civil e não a trabalhista. Segundo ele, na época, a Justiça Comum era quem tinha competência para o julgamento. É a regra mais favorável, é o prazo melhor. A aposentadoria definitiva por invalidez foi concedida em 2001. Antes da Emenda Constitucional 45. Acompanharam votos ministros Ives Gandra Martins Filho, Lélio Bentes, Vieira de Melo Filho, Brito Pereira, Renato de Lacerda Paiva e o ministro João Oreste Dallazen. Todas as demais lesões anteriores à Emenda 45 submeter-se-iam a prevalecer o meu entendimento, submeter-se-iam à prescrição civil, inclusive com a regra de transição, que ora vai beneficiar o empregado aqui, ora não vai beneficiar ali, mas é um critério que me parece seguro, que transmite
segurança para a sociedade, para empregados e empregadores. Os ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, Augusto César de Carvalho, José Roberto Pimenta, Hugo Scheuermann e Alexandre Agra Belmonte foram contrários ao voto do relator. Para eles, a regra de transição foi adotada pelo TST nos processos que migraram para a Justiça do Trabalho ou foram ajuizados nela antes da Emenda Constitucional 45. A regra geral que nós estamos preconizando e que esta subseção preconizou em casos como esse é aplicar como regra a prescrição trabalhista. 2 anos a contar da extinção do contrato de trabalho e 5 anos no curso. Não se pode, com a mudança do prazo prescricional para um prazo pior de 3 anos, afastar a incidência da regra geral trabalhista, que é de 5 anos. Por maioria, a SDI1 decidiu pela aplicação da regra de transição do Código Civil e, consequentemente, o prazo prescricional de 3 anos contados da data do acidente de trabalho, conforme entendimento do relator. Por fim, foi concluído que a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que começou a valer em 2005, não determina o prazo prescricional. Não é mais o ajuizamento da ação, e sim a data da lesão. Se anterior à emenda constitucional, é a pressão civil, etc., o que me parece muito mais lógico e jurídico. Dessa forma, a SDI declarou prescrito o direito de ação da ex-empregada do Banco do Brasil. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O Reginaldo Tavares, de Ibaté, São Paulo, quer saber mais sobre a Lei número 8.036 de 1990, que dispõe sobre o FGTS. Em caso de atraso no pagamento do FGTS, é o empregado quem recebe os valores da multa e os juros? Bom, a legislação ela prevê que o empregador ele deve efetuar o pagamento e o recolhimento do FGTS até o dia 7 de cada mês. Em não recolhendo nesse período, o empregador é obrigado a pagar uma multa acrescida de juros e correção monetária. Essa multa ela tem natureza administrativa, automaticamente ela não é revertida em favor do empregado. O Tribunal Superior do Trabalho, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, já entenderam que a multa, por ter natureza administrativa, ela é revertida ao próprio fundo do FGTS. Ela não vai para o empregado. Os juros, sim. Os juros eles são acrescentados à conta do empregado. O empregador pode deixar de efetuar os depósitos do FGTS mensalmente e fazer tudo de uma vez no ato da dispensa do empregado? A legislação que regulamenta o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ela determina que o recolhimento ele deve ser efetuado todo mês, até o dia 7. Então, nos termos da lei, o recolhimento ele tem que ser feito mensal. Caso o empregador não esteja efetuando esse recolhimento de forma mensal, ele estará incorrendo em uma infração administrativa e poderá sofrer sanções em decorrência disso. Agora, é claro que se ele não recolhe mensalmente e o empregado venha a ser dispensado, ele vai ser obrigado a efetuar todo esse recolhimento no final do contrato de trabalho. Faça como o Reginaldo e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco, Congresso Nacional promulga a PEC do trabalho escravo. Com a medida, os proprietários de terras que se aproveitam desse tipo de mão de obra vão perder a posse dos bens. Não saia daí, a gente volta já. Veja o que foi destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho e a Câmara Legislativa do Distrito Federal assinaram um acordo de cooperação técnica que prevê a acessão gratuita do programa de computador desenvolvido pelo Tribunal e gerencia o Sistema de Saúde de Servidores e Ministros, o TST Saúde. Com isso, a Câmara Legislativa poderá contar com um sistema menos burocrático para o Fundo de Assistência à Saúde de seus funcionários.
A ministra do TST, Dora Maria da Costa, tomou posse como nova integrante do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, para mandato de 2 anos. Eu acho que eu preciso vir aqui para somar, e é o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu agradeço as boas-vindas e vamos trabalhar. O CSJT supervisiona as ações administrativas dos Tribunais Regionais do Trabalho. O ministro Valmir Oliveira da Costa participou de palestra na Ordem dos Advogados do Brasil sobre temas atuais de direito desportivo. Ele falou sobre a responsabilidade civil do clube empregador. Nós reconhecemos a responsabilidade chamada objetiva, que não examina a culpa, mas sim o fato da atividade dele ser de risco. Porque a chamada Lei Pelé, que é a lei de regência do atleta, ela estabelece que a atividade do jogador profissional é de risco e manda, inclusive, que o clube faça um seguro para cobrir acidentes de trabalho na atividade. O Congresso Nacional promulgou esta semana a chamada PEC do trabalho escravo. Com a medida, os proprietários de terras que se aproveitam desse tipo de mão de obra vão perder a posse dos bens. A Justiça do Trabalho apoia a medida. Veja os detalhes na reportagem. $21 milhões de pessoas em todo o mundo se tornaram vítimas do trabalho escravo só em 2012. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, a pena para o crime varia de 2 a 8 anos de cadeia. E agora a luta para combater esse tipo de exploração ganhou reforço. O Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda constitucional 57, conhecida como a PEC do trabalho escravo. Ela altera o artigo 243 da Constituição Federal e prevê a expropriação de imóveis rurais ou urbanos onde for comprovado esse tipo de exploração. Essa aprovação, além de corresponder a um anseio antigo da sociedade brasileira que não aceita subsidiar sequer indiretamente o trabalho escravo, adquirindo produtos que tenham sido fabricados com a utilização dessa mão de obra, ela também resgata a imagem do país como um país líder na seara dos direitos humanos. O Estado brasileiro coloca claramente que não reconhece, não aceita a existência de trabalho escravo em seu território, e isso colocado na Carta Magna brasileira coloca, sim, em outro patamar a defesa do direito do trabalhador e a defesa dos direitos humanos do trabalhador. A proposta tramitava no Congresso há 15 anos. O próximo passo é a aprovação de um projeto de lei que está no Senado e que regulamenta e define o que é trabalho escravo. A sessão contou com a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Para o ministro Barros Levenhagen, a PEC representa um momento histórico no país. O Tribunal Superior do Trabalho não poderia ficar alheio a esse momento de redenção da dignidade do trabalhador brasileiro. Jamais imaginei que algum dia iria presenciar algo parecido e muito menos estaria sentado na mesa de honra do Senado Federal para assistir à promulgação dessa emenda constitucional de extrema importância para a cidadania social. Artistas como a atriz Letícia Sabatella e a cantora Alcione também compareceram à sessão. Para encerrar, um canto que lembra a luta do brasileiro por melhores condições de trabalho. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra. Um ex-empregado das Casas Bahia vai receber pensão vitalícia da empresa, além de indenização por dano moral. Ele desenvolveu uma doença grave na coluna por causa do trabalho. A decisão é da 6ª turma do TST. A rede de lojas Casas Bahia foi condenada a pagar pensão a um ex-empregado pelo resto da vida dele. Além disso, foi fixada uma indenização de R$20 mil por dano moral. O trabalhador era ajudante de caminhão e, de acordo com a perícia, ficou incapacitado depois de desenvolver hérnia de disco. Como a incapacidade total está restrita apenas à função que o homem desempenhava, o Tribunal Regional do Trabalho entendeu que a pensão também deveria ser parcial no valor de meio salário mínimo. Além disso, determinou o pagamento de uma indenização por danos morais. Mas o profissional entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Na 6ª turma, o relator, ministro Aloísio Correia da Veiga, entendeu que, uma vez
constatada a incapacidade total e permanente do ex-funcionário em exercer a função de ajudante, o trabalhador tem direito à pensão mensal vitalícia no valor de 100% da remuneração, o equivalente hoje a R$ 2.000. A notícia sobre a indenização concedida ao ex-empregado das Casas Bahia foi compartilhada na página do TST no Facebook por mais de 4.000 pessoas e também recebeu cerca de 300 comentários. O Cláudio Marinho Pontes escreveu: muito bom, dignidade já para o trabalhador brasileiro, amparo no momento mais difícil. O Matheus Nogueira também elogiou a decisão do TST. Ele diz: nada mais justo que oferecer auxílio a quem prestou serviços e se lesionou numa empresa séria. Nem seria preciso a justiça obrigar qualquer coisa. Temos também o comentário do Nivaldo Gonçalves Nunes. Ele diz que ficou muito feliz por mais uma vitória dos trabalhadores. Curta você também a página do TST no Facebook, deixe seu comentário e acompanhe diariamente as decisões do tribunal. Acesse facebook.com/TSTJus. O ministro do TST, Vieira de Mello Filho, lançou um livro no Supremo Tribunal Federal em homenagem à ministra Rosa Maria Weber. O título da obra é Diálogos entre o Direito do Trabalho e o Direito Constitucional, estudos em homenagem a Rosa Maria Weber. Veja na reportagem. Uma solenidade realizada no Supremo Tribunal Federal marcou o lançamento do livro Diálogos entre o Direito do Trabalho e o Direito Constitucional, estudos em homenagem a Rosa Maria Weber, mais uma autoria do ministro do TST, Vieira de Mello Filho. A obra fala sobre o direito ao trabalho e do trabalhador, que já se tornaram direitos fundamentais do homem, assim como os direitos civis e políticos. A ideia é nós mostrarmos que hoje a disciplina do direito do trabalho não se restringe a uma matéria de jurisdição especial, mas ela tem uma amplitude muito grande, inclusive com outros ramos do direito. Tudo bem detalhado nas 724 páginas. A homenageada ministra Rosa Maria Weber destaca que toda essa reflexão representa a real importância do direito do trabalho verticalizado à Constituição. O livro representa, na verdade, um grande diálogo entre o direito do trabalho e o direito constitucional. Tenho certeza que todos vão oportunizar uma reflexão sobre a real importância do direito do trabalho verticalizado na Constituição de 1988 e que, na verdade, tem como centro o homem que trabalha. Para mim, o ramo mais bonito do direito. Além do ministro Vieira de Mello Filho, o livro conta com a participação de mais 2 autores, Ana de Oliveira Frazão e Ingo Wolfgang. A ideia é demonstrar que também houve mudanças de vetor no direito do trabalho a partir dos princípios constitucionais. O livro tem uma parte geral de temas mais abrangentes, transversais, de direito constitucional e direito do trabalho, como, por exemplo, dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho, a problemática dos direitos dos trabalhadores como direitos fundamentais, então, o princípio da igualdade nas relações de trabalho. Então, são temas mais transversais. Depois tem alguns temas mais específicos, discriminação nas relações de trabalho, meio ambiente de trabalho, discriminação religiosa, e alguns convidados de fora. Temos um professor da Alemanha, de direito do trabalho, um professor da Espanha, um professor de Portugal, que também trazem, então, digamos assim, relatos sobre essa perspectiva da Constituição das relações com o direito de trabalho nesses países. A ideia é exatamente de pegar temas que estão de fronteira, ou seja, direito constitucional, na verdade, hoje interage com todas as áreas, mas, na verdade, foi pegar aqueles temas que, na verdade, se mostrem mais importantes para tentar explorar esses temas. No próximo bloco, ministro Lélio Bentes Correia fala em entrevista sobre a mobilização da Justiça do Trabalho pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Não saia daí, a gente volta já. Veja outras notícias que também marcaram a semana. Representantes do Poder Judiciário do Chile e do Uruguai visitaram o TST e conheceram a legislação trabalhista, além da história dos tribunais do trabalho brasileiros.
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão. O objetivo foi verificar a qualidade dos serviços judiciais e administrativos na 16ª região. Na Semana do Meio Ambiente, o TST realizou palestra sobre o consumo consciente e sustentável. Em destaque, a gestão ambiental na administração pública. Exposição Futebol é Trabalho é aberta no TST. A mostra retrata a atuação da Justiça do Trabalho no esporte, direitos trabalhistas dos jogadores e prevenção de acidentes nas obras dos estádios são alguns dos temas em destaque. A abertura da exposição foi feita pela presidente da Comissão de Documentação do TST, ministra Maria de Assis Calcin. Ela ressaltou que este é o momento certo para a mostra. O clima de Copa do Mundo no Brasil aflora ainda mais o desejo da sociedade em conhecer a história do futebol. O futebol é o nosso esporte mais tradicional e ostenta uma estrutura que emprega dezenas de milhares de brasileiros. Trata-se de uma área profissional bastante complexa e que tem exigido uma atenção cada vez maior da Justiça do Trabalho. A exposição é aberta ao público e vai até o dia 11 de julho, no Memorial do TST. A Justiça do Trabalho estabeleceu várias ações de mobilização em virtude do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. Sobre o assunto, o TVTST conversou com o ministro Lélio Bentes Correia, que é o coordenador da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho Decente do Adolescente. Veja a entrevista. Nisso, o dia 12 de junho é considerado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. As ações previstas para essa data foram antecipadas para o dia 3 de junho em função da Copa do Mundo. Para a gente começar o nosso bate-papo, explica para a gente o que foi planejado para esse período. Bom, nós temos no programa de combate ao trabalho infantil gestores regionais nas 24 regiões onde está a Justiça do Trabalho do Brasil. E esses gestores estão programando atividades. No Rio Grande do Sul haverá um passeio de bicicleta com magistrados, servidores, sociedade em geral. No Rio de Janeiro, como uma atividade organizada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e a OIT, haverá a formação de um painel humano com mais de 1.500 pessoas lançando a campanha Cartão Vermelho contra o Trabalho Infantil. E no dia 3, todos os juízes do Brasil inseriram uma mensagem nas suas atas alertando a sociedade para a importância de erradicar o trabalho infantil para construir uma sociedade melhor. Essas ações elas fazem parte de outras medidas planejadas pela Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil. Para a gente explicar melhor para o pessoal que nos assiste, de que forma a comissão atua e quais outras ações estão previstas? A nossa comissão existe há aproximadamente 2 anos, agora se converteu em um programa envolvendo, como eu já disse, todos os tribunais regionais do país. Nós já organizamos um grande seminário internacional no ano passado, com a participação de mais de 2.000 assistentes. Temos criado materiais de trabalho e de esclarecimento para a sociedade, como as 50 perguntas e respostas mais comuns em trabalho infantil. Também um material, o primeiro olhar sobre o trabalho infantil, distribuído a todos os juízes do trabalho do Brasil. E temos o nosso sítio na internet, onde se pode consultar, ter acesso à bibliografia e a todas as atividades da nossa comissão. Bom, dados revelam que no Brasil existem cerca de 3.700.000 crianças trabalhadoras. Com relação a isso, ministro, quais os principais fatores que levam uma criança a trabalhar, principalmente em muitas vezes de forma degradante? Nós temos primordialmente o fator econômico, chamado círculo vicioso da pobreza, né? Pais pobres que levam seus filhos a trabalhar e essas crianças, por não terem acesso à educação, acabam se tornando pais pobres que também levarão os seus filhos a trabalhar no futuro. É necessário quebrar esse círculo vicioso. Mas temos também outros elementos, uma vez que hoje já existem políticas públicas que podem alcançar essas famílias em situação de carência, mas muitas vezes falta o acesso à política pública e, sobretudo, falta o investimento na qualidade do ensino. A escola tem que ser atrativa e de tempo integral,
para que esses meninos possam estar protegidos enquanto seus pais trabalham. O senhor acredita que a punição para quem usufrui do trabalho infantil é suficiente para inibir essa prática? Certamente é um fator importante e, nesse sentido, tanto a fiscalização do trabalho quanto o Ministério Público e a própria Justiça do Trabalho têm estado bastante atentos e atuado no lado repressivo. Mas é absolutamente fundamental criar alternativas de geração de emprego e renda, qualificação profissional dos adultos para que seus filhos possam ter acesso à escola e ali se preparar para uma vida produtiva no futuro. Ministro, com relação ao trabalho de crianças e adolescentes em casos especiais, nas artes cênicas, no esporte, é competência da Justiça do Trabalho autorizar essas atividades? Sem sombra de dúvida. A consolidação da Lei de Trabalho foi escrita na década de 40, sob a influência do Código de Menores de 89, e por isso a CLT faz alusão ao juiz de menores. Mas houve várias alterações, principalmente a alteração da Constituição da República, em 1988, e depois a Emenda Constitucional 45, que nos reconhecem competência para os temas relacionados com o mundo do trabalho. Essa é uma responsabilidade nossa e o juiz de trabalho está preparado para fazer frente a essa responsabilidade. Inclusive, é importante lembrar que vários tribunais regionais já contam com juizados do trabalho especializados na questão das autorizações, particularmente o Tribunal do Distrito Federal, 10ª Região, São Paulo, 2ª Região, Rio Grande do Norte e outros estão sendo implementados. É isso, ministro. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e também pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!